Shalom, eu sou Flávio Teles, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos trabalhando um tema que tem sido motivo de debates e grandes discussões entre aqueles que fazem parte de comunidades judaicas ortodoxas e aqueles que pertencem a uma comunidade ou uma linha judaica denominada Nazarena. A base dessas discussões repousa ao fato de atribuirmos a Yeshua, ou dizermos que Yeshua, nosso Mashiach, é uma manifestação do Eterno. É claro que esse tipo de entendimento ele não é feito sem uma base ou em uma vasta literatura judaica e em conceitos existentes dentro do próprio judaísmo, ou seja, a ideia de manifestação ou de emanação a qual se atribui ao próprio Mashiach não é algo totalmente incoerente, não é algo inexistente dentro de um pensamento judaico. Por outro lado, o judaísmo ortodoxo ele rejeita Yeshua como Mashiach justamente porque atribuímos ao Mashiach essa ideia de manifestação, ou seja, dizemos que Yeshua é uma manifestação do próprio Eterno. E o judaísmo, com base no terceiro princípio de Maimônides, aonde Maimônides ele vai dizer: creio com plena fé que o Criador não é corpo, conceitos físicos não se aplicam a ele, não há nada que se assemelhe a ele. Então, com base nessa ideia de que o Criador não é corpo, rejeita-se então Yeshua como Mashiach, justamente porque atribuímos a Yeshua essa ideia de manifestação do próprio Eterno. No entanto, se fizermos uma leitura, não só uma leitura atenciosa, não só desse terceiro princípio, mas principalmente a base desse terceiro princípio, ou seja, com base em que foi sistematizado esse princípio. Então, se fizermos uma leitura nesse princípio e naquilo que serviu por base desse princípio, iremos ver que Rambam, conhecido como Moshe Ben Maimonides, um nome dentro do judaísmo que influenciou grandemente o judaísmo da sua época, por volta do século 12 e 13, e continua influenciando até os dias de hoje, em momento nenhum Rambam ele vai dizer que o Eterno não pode ter um corpo. Ele diz, na verdade, que o Eterno não é corpo, não tem um corpo. Ele não diz que não pode ter. E a ideia de se atribuir ao Mashiach uma emanação, ou ser ele uma revelação ou manifestação do Eterno, é algo sistematizado dentro de uma perspectiva judaica nazarena, com base em literaturas judaicas, com base no próprio Novo Testamento e literaturas utilizadas, inclusive, dentro do próprio meio judaico ortodoxo. Quando falamos, por exemplo, do Novo Testamento, nós iremos ver Yeshua, ou o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, a Bessorá de João, de Yohanan 1:1, João ele vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Observe que por toda a extensão do capítulo 1 de Yohanan, João ele não dá muitas informações e detalhes acerca daquilo que ele está escrevendo. Fica subtendido dentro do texto que João ele não dá essas explicitações porque ele está escrevendo para comunidades ou grupo de pessoas que já estavam familiarizados com o tipo de abordagem, de linguagem a qual o João e o Hanan estavam então se utilizando. E a ideia de uma palavra, ele vai dizer que a palavra era Elohim. No versículo 18 ele vai dizer: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Observe que ele diz que a palavra era Elohim e agora que a palavra se materializa, ou seja, ela se encurta, ela toma agora uma forma, uma outra dimensão. Esse ensino, esse extrato de ensino vai aparecer também em 1 João 1:3, ou seja, na carta de Yohanan, quando ele diz: aquilo que os nossos olhos viram, os ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam a palavra da vida. Agora ele fala da mão sendo apalpando a palavra sendo tocada. É claro que essa ideia de se tocar na palavra, dentro de uma perspectiva ocidentalizada, é totalmente inacessível e inaceitável. No entanto, dentro de uma perspectiva judaica, isso é algo totalmente conhecido, compreensível. João, ele reflete esse pensamento. Quando lemos a Bessorá de Yohanan, nós iremos perceber que essa ideia não era uma ideia totalmente incompatível com o pensamento judaico da época. E com base em que João ele escreve isso e por que ele não dá muitas explicações. É claro que João ele não escreve isso do nada, não é um pensamento infundado. Ele fala isso com base
principalmente dentro dos chamados Targumim, né? Os chamados Targum, que são comentários exegéticos e homiléticos acerca da Torá e dos profetas. Nesses comentários, né, onde você tem a tradução comentada da Torá e dos profetas, nós iremos ver o Eterno falando dele mesmo na terceira pessoa. Geralmente, quando o Eterno se refere a ele mesmo na terceira pessoa, a segunda expressão que deveria aparecer como uma alusão ao próprio Eterno, aparece a expressão menra, que é um conceito de palavra. Menra, então, é uma palavra manifestada, é uma palavra encarnada, materializada. É como se fosse um conceito antropomórfico do próprio Eterno. João, ele fala basicamente com base nisso. Os seus escritos estão fundamentados basicamente nesse conceito de Targum, fundamentado nos Targum. Então, são midrashes que Yohanan estava então elaborando. Quando pegamos o capítulo 1, versículo 2 de Yohanan, em hebraico, nós temos o versículo 2 assim: Hu Chaya Bereshit Etzel Ha Elohim. Geralmente as traduções convencionais traduzem: e ele estava no princípio com Elohim, Etzel, com Elohim. Essa expressão Etzel, né, ela traz a ideia, se a gente traduzir essa expressão Etzel, aqui ela aparece como uma preposição, com, mas se nós entendemos que essa expressão ela também carrega em si o significado de emanação, de manifestação, eu posso traduzir esse texto da seguinte forma: ele estava no princípio, Ruhaya, ou seja, ele estava no princípio com Elohim. Eu poderia traduzir: e no princípio a emanação, ou seja, ele quem? A emanação estava com Elohim. Observe que essa ideia ela não é algo totalmente incompatível e incoerente. James Coldstream, que é um rabino nazareno, é o líder da comunidade judaica nazarena e serve como referência para muitos netzarim nos dias de hoje, ele comentando um pergaminho, um manuscrito que se encontra hoje disponível na Biblioteca do Vaticano em hebraico, de João, ele comenta que esse manuscrito ele traz algumas sugestões de tradução bem interessantes. O versículo 1, por exemplo, desse manuscrito traz a seguinte tradução: no princípio era a palavra, e a palavra era uma emanação de Elohim. E a expressão que é traduzida aqui como emanação é a mesma expressão que aparece no versículo 2, Etzel, que tem uma série de significados, uma riqueza de significados imensa. E essa expressão, James Coldstream, ele vai comentar que ela faz parte da raiz da expressão Atzilut, né? Atzilut é um termo encontrado dentro da literatura cabalística, dentro do Zohar, na verdade, aonde se fala de mundo de emanação ou mundo de aproximação. A Cabala, o Zohar principalmente, quando ele fala da revelação do Ein Sof, da revelação do infinito, do eterno, ele fala dos 5 degraus de ocultamento, chamados 5 mundos. Então você tem 5 mundos. Esses mundos são chamados de Olam, né? Olam, que são mundos. Essa expressão Olam, ela vem da expressão Alamá, que significa ocultamento. Então é como se cada mundo ocultasse no sentido de diminuir a revelação do Eterno para que então ele tornasse acessível a nós, criaturas mortais. Ele fala desse Olam, né, desses mundos, e fala dos submundos, né? Então você tem Olam, que são os mundos, os submundos chamados de Patsufim, e as subdivisões da divisão, ou seja, os submundos do submundo, que são as chamadas Sefirot. Então, quando se fala de mundo, Atzilut, né, é o segundo mundo. Nós temos o mundo do Adam Akdimon, Atzilut, temos o mundo da Briá, que é o mundo da criação, e Etzirá, que é o mundo da formação, e Asiá, que é o mundo mais baixo, que é o mundo da ação, o chamado Malhut. E cada um desses mundos ocultam a revelação e contrai a revelação a fim de torná-la mais acessível. Então, o que João fala, na verdade, ele fala dentro dessa perspectiva. Ele não cita, é claro, a tradição,
até porque a tradição ainda não havia sido compilada quando a Bessorá de Yohanan começou a ser redigida. Então veja que não é algo totalmente incoerente, né? A literatura, o Novo Testamento, os profetas, a literatura cabalística, Sefer Yetzirah, Zohar e entre tantas outras, dão base para o pensamento judaico-nazareno que temos hoje. Quando o judaísmo ortodoxo, então, ele rejeita o Mashiach, falando dessa impossibilidade, dizendo que o Eterno não pode ser corpo, não pode ter um corpo, com base no princípio de Rambam, eles, na verdade, erram, porque em nenhum momento o Rambam ele fala sobre isso. Esse terceiro princípio ele foi feito e elaborado principalmente com base, é claro, no chamado Sefer Madan. Sefer Madan, na Mishnah, onde Rambam ele vai trabalhar sobre os chamados fundamentos da Torá, no chamado Sefer Yesod HaTorá, ele vai comentar, ele vai explicar detalhadamente o conceito de Echad, o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, o conceito de Echad, da unidade do Eterno. E então ele explica por que a Torá ela usa uma linguagem antropomórfica, tanto a Torá quanto os profetas, para falar de Elohim. Ele vai falar que a Torá utiliza-se desse tipo de linguagem antropomórfica justamente para que nós, humanos, meros mortais, pudéssemos entender ou alcançar o Eterno. Então ele usa-se de uma linguagem humana com pessoas humanas. Se ele usar uma linguagem muito elevada, nós não entenderíamos. Então a Torá ela serve para isso, para nos aproximar do Criador e utiliza-se de uma linguagem acessível para que nós possamos entendê-lo. Então ele vai comentar essa unidade do Eterno, essa Echad. Ele vai dizer: este Deus é um, ele não é dois ou mais um, unificado de uma maneira que supera qualquer unidade encontrada no mundo. Isto é, ele não é um na maneira de uma categoria geral que inclui muitas entidades individuais, nem uma maneira que o corpo é dividido em diferentes porções e dimensões. Ou seja, uma unidade em que o corpo é dividido em dimensões e porções. O que é isso? Eu sou um, mas existe todo um ambiente celular que me compõe, organismos que fazem parte de mim, de maneira que o próprio escritor de Hebreus, conhecendo isso, ele vai dizer que a palavra penetra até a divisão das juntas do espírito, almas e medulas. Isso lá em Hebreus 4:12. O Eterno não tem essas divisões. É exatamente isso que ele está falando. A unidade do Eterno, a errade do Eterno, é algo que o homem não consegue captar, né? E não existe divisão no Eterno. Ele vai dizer: se o Criador tivesse corpo e forma, ele teria limitação e definição, porque é impossível que um corpo não seja limitado, e qualquer entidade que seja limitada e definida possua apenas poder limitado e definido. Já que o nosso Deus, abençoado seja seu nome, possui poder ilimitado, como evidenciado pela contínua revolução da esfera, vemos que seu poder não é o poder de um corpo. Então, ele vai dizer, se o Eterno tivesse um corpo, ele seria diminuído, ele seria limitado. E é exatamente o que nós falamos. Quando eu digo que o Eterno não pode, eu estou limitando. Uma coisa é eu limitá-lo e a outra coisa é ele se limitar. Se eu digo que o Eterno é infinito, é imensurável, ele é incompreensível e tem todo o poder, né? E ele é ilimitado, por isso que ele é chamado de Ensof, seria incoerente da minha parte dizer que ele não pode. Esse conceito de não pode não se aplica a ele. Então, ele não pode ter um corpo ou ele não tem um corpo? Rambam fala que ele não tem. Por quê? Porque se ele tivesse, ele se limitaria. Mas ele não pode se limitar? Logicamente que sim. Então, quando o Rambam ele sistematiza e ele explica esses conceitos, ele fala dentro dessa abordagem, dessa linguagem, que o Eterno ele é tão grande, ele é tão infinito, que a mente humana não está apta a entendê-lo, a compreendê-lo. Inclusive, ele vai falar sobre isso nesse capítulo, que esse estudo, na verdade, ele vai dizer que é até restringido a pessoas. Isso não é dado de forma coletiva, porque é algo tão grande, tão incompreensível, que a mente humana não está apta a recebê-lo, a aprendê-lo. Ele vai falar nesses termos. Então, em momento nenhum, Rambam fala que o Eterno não pode ter um corpo.
O que Rambam ele diz, na verdade, é que o Eterno não tem um corpo. E existe uma diferença absurda entre você dizer que o Eterno não tem e que o Eterno não pode ter. Se eu digo que o Eterno não pode ter, eu digo que ele não é, então, um Ensof. Eu mesmo estou limitando, ou seja, eu estou limitando o ilimitado. Quem sou eu para fazer isso, colocar o Eterno dentro de uma caixinha? Então isso configura-se, na verdade, uma incoerência dentro do judaísmo ortodoxo rabanita, onde tenta limitar o próprio Ensof, limitar o próprio Eterno, dizendo que ele não tem um corpo, interpretando de forma equivocada as palavras de Rambam. Espero que os irmãos tenham compreendido. Não deixe de se inscrever em nosso canal, né, compartilhar os nossos materiais, e nós ainda estaremos dando continuidade a esse tema, a essa abordagem. Então clica aí, se inscreva, continue conosco, acompanhe nossos materiais e até o próximo material. Shalom, shalom.